A flexibilização do isolamento já chegou a todos os estados brasileiros. Mesmo sem o retorno das aulas, já dá para perceber um movimento maior nas ruas. Muitos hospitais de campanha já foram desativados e, para muita gente, uma rotina quase normal vai tomando conta do dia a dia. Mas será que essa flexibilização tem sido feita de forma segura? E o setor saúde, como é que está sentindo os efeitos da reabertura de bares, restaurantes e praias? Até que ponto mapeamentos e dados científicos sobre a pandemia estão sendo aplicados para pensar nessa reabertura? O Sala de Convidados de hoje vai conversar sobre a flexibilização do isolamento. Até que está dando para levar a abertura do comércio e tudo mais. A gente precisa seguir, a gente precisa trabalhar, a gente precisa estudar. É um período muito complicado, né? Vários amigos meus fecharam dezenas de lojas. Agora, no 6º mês, eu comecei a vir a restaurante. Nós temos vários casos aqui no hospital de uma confraternização de família, acabou com a morte de 3 ou 4 familiares. Mas tem que trabalhar, porque senão não dá, tem a família para cuidar, né? Conversando comigo hoje pela internet sobre a flexibilização do isolamento social, Gulnar Azevedo, professora titular do Instituto de Medicina Social da UERJ e presidente da Abrasco, Associação Brasileira de Saúde Coletiva. Cristóvão Barcelos, pesquisador do Instituto de Informação e Comunicação em Saúde, ICICT, da Fiocruz. E Neilton Araújo de Oliveira, médico integrante da mesa diretora do Conselho Nacional de Saúde, representante do Ministério da Saúde. E a sua participação é fundamental nessa conversa. Tem comentários e perguntas para os nossos convidados? Então encaminha para mim pelo WhatsApp 021 997018122, pelas redes sociais do Canal Saúde ou pelo 0800 701 8122. A ligação é gratuita. Muito bom dia, obrigada pela presença de vocês aqui comigo hoje, Neilton, Cristóvão, Gulnar. Cristóvão, eu começo com você porque o Monitora Covid se tornou uma ferramenta muitíssimo importante para a gente poder compreender como é que está o fluxo aí das situações por conta da pandemia. Queria saber com você que panorama vocês percebem hoje observando os dados do Monitora sobre a flexibilização nos estados. Nós estamos monitorando o número de casos, o número de óbitos no Brasil por estado, por município, e uma abordagem interessante é comparar a dinâmica de cada uma desses entes, estados principalmente, com outros países que já passaram por períodos mais graves da pandemia. E nós temos percebido que alguns países já estão numa curva descendente muito clara e o Brasil apresenta ainda esse patamar perigoso de tanto número de casos quanto número de óbitos, e que significa que o vírus está em circulação, que a gente tem que tomar muito cuidado, que o sistema de saúde tem que ser reforçado para atender os possíveis surtos e pessoas que apresentem sintomas muito graves que podem até levar à morte nas próximas semanas. Gulnar, eu queria trazer com você como é que você percebe a utilização de dados científicos para flexibilização em todos os estados, né? A gente tem algumas plataformas, alguns estudos extremamente importantes. Na sua opinião, essa flexibilização está se dando com base nesses estudos? Está correspondendo ao que se pode ter a partir desses dados? Eu estou sem o seu microfone. Você precisa que você habilite o seu microfone. Bom dia, Yasmine. Com certeza, não. Com certeza a gente tem realmente muito trabalho, muito monitoramento está sendo feito. O Cristóvão acabou de falar, monitoramento que eles vêm fazendo na Fiocruz, mas infelizmente isso não tem sido a regra para fazer com que os nossos gestores, né, nossos governantes, coloquem o que é o mais correto de fazer em termos de flexibilização. É importante chamar a atenção do que o Cristóvão falou. O patamar ainda é perigoso. A gente não tem segurança de que nossa epidemia de Covid-19 ou as várias epidemias no Brasil de Covid-19 estejam controladas. Por isso é importante seguir o que esses dados estão mostrando. Monitorar muito de perto, com muita qualidade e muita transparência.
Com certeza, Neilton, o que eu percebo muitas vezes são dois lados, né? Algumas pessoas achando que a pandemia é uma besteira, que não precisa ter tanto isolamento, que algumas coisas precisariam ser muito mais flexibilizadas, e de outro, um certo pânico mesmo, né, de sair de casa. Algumas pessoas ficam realmente preocupadas em sair, acham que podem contrair o vírus de forma muito grave, desenvolver a Covid. Eu queria trazer com você, como é que você caracterizaria uma flexibilização segura, um formato seguro para o desenvolvimento dessa flexibilização nesse momento? Bom dia a todos. Primeiro, eu acho que é preciso nós todos, a população, o governo, a mídia, a academia, os empresários, todos entenderem que nós estamos tratando de uma questão séria, grave e complexa. A professora Zulmira Hartz já nos ensinava há muito tempo que questões simples, soluções simples, questões complexas, soluções complexas. Então, não será uma medida isolada que vai dar conta de vencer, né, toda essa gravidade e esse risco colocado para a população brasileira. É preciso a gente lembrar que o país é muito extenso, muito diverso, principalmente muito desigual, e que isso é um processo dinâmico. Então, não dá para a gente pensar numa ideia hoje e ela ser estática ao longo do tempo. É preciso, todos os dias, em cada realidade, estar discutindo como essa questão, no caso a flexibilização, se relaciona com as demais, a assistência hospitalar, a informação para a população, a testagem e assim por diante. E eu penso que é necessário ter um certo alinhamento, coisa que a gente ainda está tendo dificuldade. Entre a própria gestão, a gente ainda tem um desencontro. Então, é necessário promover uma maior articulação, ter um comando nacional mais articulado e, principalmente, definir protocolos muito claros, discutidos e debatidos com os grupos de interesse. No caso da escola, não adianta pensar só no aluno, no professor, é preciso pensar nos pais, é preciso pensar no transporte, é preciso pensar num conjunto de outros fatores. E eu entendo que esse é o maior desafio nosso, entender essa complexidade e essa dinâmica que o processo nos impõe. Pois é, a gente fez justamente uma reportagem refletindo sobre essa complexidade, né? Sobre essa pressão real que existe, o fato das pessoas terem a sua economia paralisada dentro das famílias, né? Existe uma urgência realmente de se produzir recursos e, por um outro lado, a urgência da hospitalização, das mortes que acabam acontecendo por conta dessa flexibilização. Então, de um lado, clientes em casa e empresas fechando as portas. Do outro, hospitais lotados e um número alto de mortes todos os dias. Entre o isolamento e a flexibilização, uma mudança nos hábitos e a necessidade de continuar se protegendo. Pulseiras, brincos e colares, o colorido dos acessórios. Bernardo conta que essa loja sempre foi o sonho da família, mas diante da pandemia, ele e a esposa, Luciana, ficaram com as portas do empreendimento fechadas por 4 meses. Ele ressalta que viu de perto o prejuízo de muitos empresários que acabaram saindo de cena. Muita gente em todos os segmentos, todos os ramos, vários amigos meus fecharam dezenas de lojas, enfim, foi um período muito complicado, né? Durante esse período, eles não ficaram parados. No início a gente ficou meio perdido, mas rapidamente a gente teve que tirar os projetos que estavam na gaveta, a gente fez o site, a gente começou a fazer entregas em casa, divulgar pelo WhatsApp. E com a flexibilização, a clientela voltou a ser atendida presencialmente. Estamos conseguindo, aos poucos, manter, né, a loja, mantendo nossa renda familiar e buscando novos horizontes que a gente nem pensava antes da pandemia. E por aqui, muitos cuidados. Apenas 2 clientes são atendidos por vez. E bem na entrada da loja, álcool em gel. Vou aproveitar e passar um pouquinho, porque prevenção nunca é demais.
E tem outras medidas de proteção que foram adotadas pelos lojistas para garantir a segurança de quem pretende comprar um novo acessório. As pessoas aqui têm que entrar de máscara e a gente disponibiliza a luva para as pessoas poderem manusear os acessórios de perto. Do Rio de Janeiro, nós vamos para o Paraná. Gessi Labres, diretor superintendente do Complexo Hospitalar do Trabalhador em Curitiba, conversou com a gente. Ele disse que logo no início da flexibilização, algumas consequências foram percebidas pelos profissionais da saúde e que é preciso ter conscientização. Foi nítido, 2 semanas depois, a chegada de ambulâncias com pacientes mais graves e a ocupação de leitos aumentar exponencialmente. O que a gente vê em imagens em parques, praças e praias, inclusive churrascos em família, confraternizações sem máscara, expõem muito a contaminação e, infelizmente, nós temos vários casos aqui no hospital de uma confraternização de família acabou com a morte de 3 ou 4 familiares mais idosos daquela família. O médico diz que o Complexo Hospitalar do Trabalhador em Curitiba tem 174 leitos destinados à Covid-19. Em julho, 98% deles estavam ocupados. Nós tivemos aí o mês de agosto com uma tendência de platô alto e no final de agosto começou o declínio. Estamos no mês de setembro com casos em declínio, mas ainda um platô que merece cuidado. Gessi ressalta que o afrouxamento do isolamento pode causar nas pessoas a sensação de que a pandemia passou, mas isso não é uma realidade. É preciso ter cautela. De volta à loja de acessórios, as vendas seguem a todo vapor, mas sempre lembrando como é importante seguir em frente, com todas as medidas de segurança. Isso é muito importante porque essa é uma doença que pega muito fácil e a gente tem família e tem a gente também. E os nossos clientes são nossos amigos, a gente está há 14 anos, então a gente sempre se preocupa muito com eles, com a nossa segurança, então todos os cuidados estão sendo tomados. Eu acho que depois dessa pandemia, um novo normal naturalmente vai aparecer, né? Eu acho que esse medo aí que o coronavírus trouxe vai deixar suas marcas, né, Gunnar? E aí eu te pergunto o seguinte, a gente nessa matéria trouxe aquele dilema, ou para muitos especialistas, um falso dilema entre economia e saúde, né? E a flexibilização é, sim, extremamente pressionada pela necessidade de voltar à movimentação econômica. Quais são para você as principais observações que a gente precisa fazer para cuidar do SUS, que hoje, sem dúvida alguma, vem sendo valorizado para fazer esse atendimento, receber a população que precisa de cuidados à saúde? Ou seja, que itens a gente precisa observar para fortalecer nesse momento e evitar que essa flexibilização traga problemas maiores? Tem que desbloquear seu microfone. Em primeiro lugar, a gente tem que pensar o seguinte, o maior problema que o SUS enfrenta hoje, já enfrentava antes, que é o subfinanciamento. O risco hoje dele ser desfinanciado exatamente no momento onde mais precisamos dele, porque a pandemia realmente está trazendo muito problema, e não só problema direto como indireto, né? Doenças que ficaram sem atendimento, pessoas que tiveram cirurgias adiadas e muitas outras consequências por conta desse vírus que chegou ao Brasil em março e está fazendo o estrago que a gente está vendo, né? Então, a primeira coisa é cuidar do financiamento do SUS. Entendendo o seguinte, que a medida mais importante hoje de assistência, de controle e prevenção que pode ser dada em relação à pandemia, não só a gente garantir que a atenção primária esteja funcionando muito bem, funcionando articulada a vigilância epidemiológica, que é isso que vai, como a gente já falou anteriormente, né, isso que vai resolver um pouco a diminuição da transmissão, ou seja, surtos que estejam aparecendo. Se a vigilância trabalhar como a gente conhece, trabalhar na medida em que a saúde pública já tem experiência e já traz, né? O Brasil já tem uma experiência nisso, junto com a atenção primária fundamental. E é justamente neste momento que a gente assistiu tanto ataque, inclusive
dificuldade para manter agentes de saúde, agentes comunitários, equipes multiprofissionais. Então, a atenção primária hoje é fundamental. O SUS tinha que cuidar disso. Então, a primeira questão é como financiar e como nos organizarmos. E nos organizarmos em rede, porque a atenção primária também vai cuidar de identificar os casos que precisam ser rapidamente transferidos, que precisam rapidamente de uma assistência hospitalar. A pandemia traz isso para a gente. Quanto maior o número de casos do vírus circulando, mais possibilidade a gente vai ter de casos que podem evoluir mal. E o SUS tem que estar preparado para isso. O nosso sistema tem que estar preparado. E não vai conseguir fazer isso se não tiver uma articulação de rede nacional, estadual e municipal. Com certeza, a hora de toda a sociedade defender o SUS. E olha, eu não coloquei para vocês a importância da participação de todo mundo que está assistindo a gente. Se você está em casa, manda uma pergunta, um comentário para os nossos convidados. Reforço aqui para tirar todas as suas dúvidas sobre esse momento de flexibilização. Cristóvão, a gente tem realmente uma série de itens dentro do SUS, de programas, de incentivos que precisam ser feitos, que são básicos para poder realmente receber essa população. Programa de saúde da família, atenção primária, atenção básica. Como é que você observa a estruturação desses programas nesse momento, com essa demanda extra, e como é que isso se faz sentir nas hospitalizações? Como é que a gente vê o impacto disso nas hospitalizações? Estou sem seu microfone. Desculpa. É importante lembrar, como disse a Gunnar, que o SUS é muito mais do que um conjunto de hospitais. E mesmo esse conjunto de hospitais tem que ser muito bem articulado. Quer dizer, o que acontece na rede privada também, se reflete na rede pública. Existem muitos hospitais que não são próprios do SUS, mas são conveniados. Existem hospitais universitários que têm uma capacidade maior de atendimento, quer dizer, menor, quantidade mais especializada e dedicada à pesquisa. E, além dos hospitais, toda a rede de saúde está em jogo. O SUS vinha tendo uma experiência crescente de estar mais perto da população, com agente de saúde, com enfermeiros, com a chamada clínica de família, o programa de saúde da família, vinha se aproximando da população no seu cotidiano. Isso é muito importante, por exemplo, não só para atenção a emergências e tratamento, diagnóstico de casos, mas também para o aconselhamento. Quer dizer, uma pessoa que está em casa e que tem alguma dúvida, ou que precisa de alguma assistência, precisa de máscara, precisa de informação sobre o que está acontecendo, cabe a esse sistema da atenção primária chegar perto e aconselhar e conversar. Infelizmente, isso vem se perdendo, a quase destruição do programa Mais Médicos. No caso do Rio de Janeiro, gravíssima uma desatenção e a desmontagem aqui no Rio de Janeiro se chama Clínica da Família. Isso desmontou um pouco do sistema e sobrecarregou os hospitais. Então, a mídia e a população, claro, está muito atenta ao que está acontecendo nos hospitais, mas a gente tem que lembrar que muitos casos deveriam ser atendidos, principalmente os assintomáticos, e como falou a Gunnar, a interrupção da transmissão deveria ser feita no domicílio ou em algumas instituições públicas de abrigo, por exemplo, de idosos, essas pessoas que são mais vulneráveis. O SUS e o nosso sistema de saúde brasileiro, ele foi pensado exatamente como um projeto solidário que não é só tratar de casos graves, é um processo de informação, de estar junto das pessoas, aconselhamento, identificação de alguns de quadros leves de doença e tratamento desses casos, e em casos mais graves, internação em hospitais muito especializados. No caso da Covid, precisa disso. Não é qualquer leito que pode atender um caso grave de Covid.
Neilton, uma característica importante da pandemia é que a gente aprende muita coisa, né? Sobre saúde pública, sobre o comportamento do vírus, sobre tratamento. Isso está sendo um grande aprendizado social. E uma característica, como o Cristóvão mesmo falou, de algumas regionalidades no atendimento, das problemáticas que envolvem a saúde pública. Isso requer muita conversa entre gestores e também por parte da sociedade, né? O que não pode faltar nesse diálogo? Olha, falar em lições, a gente leu e conhece que a pandemia do início do século XX, né, a gripe espanhola, chamada gripe espanhola, que nem começou na Espanha, mas adquiriu esse nome exatamente pelo trabalho de acompanhamento importante que a Espanha fez naquela pandemia. Nós aprendemos muitas lições, mas parece que esquecemos muitas delas. E a pandemia agora do Covid está nos colocando novamente frente a uma série de desafios. O primeiro deles é essa visão de globalidade, de humanidade, de solidariedade. Eu creio que o mundo todo percebe a importância da cooperação internacional. A globalização da economia teria que significar também a globalização de direitos, a globalização de maior desenvolvimento. Lembrando do SUS, um dos princípios fundamentais do SUS é a equidade, e eu acho que é o que a gente menos trabalhou. A gente já avançou muito na universalidade, toda a população usa o SUS, a gente fala muito do SUS pensando na assistência na doença, mas é preciso lembrar do SUS na promoção da saúde, na proteção, na vigilância sanitária, no controle de endemias, no programa de vacinação, no controle de tabagismo, que é universal. Enfim, nós temos um avanço enorme, a gente se sente extremamente orgulhoso de ver o que a gente alcançou pelo SUS, na universalidade, na integralidade, na própria participação da sociedade. Mas a equidade ainda é um desafio a ser enfrentado. Aliás, o SUS precisa ele necessita de legitimação diária. Eu penso que a gente tem 4 grandes desafios, 4 campos de desafios do SUS. Concordando com o Gulmar, o financiamento é fundamental. O SUS precisa a cada ano de mais recursos. É necessário entender a complexidade, a maior participação da população, o aumento da população, a incorporação tecnológica, enfim, uma série de necessidades. A formação de profissionais é outra. A maioria dos nossos profissionais ainda são formados desconhecendo o SUS. Não há uma identidade entre a formação dos profissionais de saúde em geral com as características do serviço e as necessidades de saúde da população. A própria gestão enfrenta gargalos importantíssimos. Nós precisamos qualificar fortemente a gestão nos 3 âmbitos, nos 3 níveis da esfera de governo. E a participação social, que ainda é um processo em construção. Muita gente é contra conselhos e a participação social, dizendo que a população não sabe participar. É claro, nunca lhe foi dada a oportunidade. É a primeira vez em 20 e poucos anos que nós estamos tendo a maior abertura e que, inclusive, nesse momento, há um monte de questionamentos sobre a importância e a forma dessa participação social. Então, eu creio que na relação internacional nós precisamos também entender a diversidade e a necessidade de tratar de forma diferente as regiões brasileiras, os estados brasileiros e os grupos populacionais. O que vai ser importante em algum lugar lá no meu estado, no Tocantins, vai ser menos importante aqui no Distrito Federal, ou no Rio de Janeiro e assim por diante. E eu sinto falta desse debate aberto, eu sinto falta dessa discussão cooperada, porque muitas vezes a gente, antes de discutir o tema, a gente está discutindo quem é que está falando. É o governo, é contra o governo e etc. E eu acho que é importante a gente entender nessa pandemia a importância de todos. Esse é o desafio que eu penso que a gente precisa enfrentar. O inimigo é a pandemia, né? Não dá mais para ficar discutindo
por outras razões. Eu tenho aqui a participação da nossa audiência, eu vou trazer para vocês e quero deixá-los à vontade para as respostas, quem puder respondê-las. João Fernandes encaminhou via Instagram, ele diz que se a rigidez do isolamento tivesse sido mantida por menos tempo e se tivessem adotado estratégias de redução de danos antes, será que não teríamos uma adesão maior às medidas preventivas agora? Eu começo com você, Cristóvão. Qual é a tua avaliação dessa colocação do João? É muito difícil a gente avaliar o que poderia ter sido, como poderia ter sido com isolamento, sem isolamento. Assim, a gente tem a experiência de alguns outros países que tiveram adotaram medidas radicais. A China proibiu, isolou algumas cidades, algumas regiões, proibiu voo, circulação de carros do transporte público. Conseguiu, de alguma maneira, reter a maior parte dos casos dentro de uma região. Outros países já adotaram outros modelos. Quer dizer, por exemplo, o Japão adotou o isolamento das populações mais vulneráveis, manutenção da maior parte das atividades econômicas, mas muitas medidas de controle, quer dizer, aglomeração de maneira nenhuma, uso de máscara permanente, testagem em massa, e é interessante a gente perceber que esses modelos, os mais radicais, foram adotados no Oriente. Não por serem comunistas ou capitalistas, isso não vem ao caso. O Japão, nem ditaduras e democracias, não é isso que se trata. O Oriente tem digamos, uma tradição de respeito à coletividade muito, muito forte e, infelizmente, bastante diferente do nosso mundo aqui, as Américas, né? Onde a liberdade talvez seja o valor social mais valorizado, né? Claro que é preciso manter algumas atividades econômicas, as chamadas, desde o início, as chamadas essenciais. As pessoas precisam fazer o mercado, precisam fazer compras, precisam, às vezes, resolver problemas burocráticos, administrativos, pessoais, precisam dentista, precisam de uma consulta médica. E isso poderia ou deveria ter sido feito da maneira mais cuidadosa possível. Talvez essas atividades essenciais. Nós caímos, então, num problema, nós recolocamos o problema, não é todos fiquem em casa o tempo todo. Isso é impossível. As pessoas dependem uma das outras. Emocionalmente, materialmente, precisam fazer compras, mas precisam uma das outras. O que a gente precisa é reforçar essas comunidades, digamos assim, que se formaram, que são solidárias em alguns. Um pode fazer compra para o outro, um pode cuidar do outro que precisa de alguma assistência. Esse tipo de medida não tem nada a ver com a discussão da liberdade, como é colocado aqui. E nem a ver com a grande economia, mas com a pequena economia, as necessidades chamadas essenciais, né? E a gente discutir exatamente o que é o que é essencial. Comprar um carro novo, comprar joias é essencial. O supermercado, provavelmente, sim. A farmácia, sim. Isso foi um debate importante. Acho que não, de maneira nenhuma, claro, bastante perturbado por questões ideológicas, por algumas questões que absolutamente perturbaram essa discussão. Mas foi um debate oportuno, sim, no começo da pandemia, manter o máximo possível de algumas pessoas em casa isoladas, adotar medidas de segurança, uso de máscara, evitar de qualquer maneira aglomerações, de qualquer maneira, evitar lugares fechados e reforço a essas comunidades que podem se proteger mutuamente. Colocações importantíssimas, Cristóvão. A gente tem que fazer um intervalo rapidinho e no próximo bloco nós vamos ouvir opiniões sobre a flexibilização e o isolamento. Não sai daí que o intervalo é muito rápido. A gente volta já. O Sala de Convidados está de volta conversando sobre a flexibilização do isolamento social.
Comigo via internet, Gulnara Azevedo, professora titular do Instituto de Medicina Social da UERJ e presidente da Abrasco, Associação Brasileira de Saúde Coletiva. Cristóvão Barcelos, pesquisador do Instituto de Informação e Comunicação em Saúde, ICICT, da Fiocruz. E Neilton Araújo de Oliveira, médico integrante da mesa diretora do Conselho Nacional de Saúde, representante do Ministério da Saúde. Se você ainda não participou no bloco anterior, a hora é agora. Manda os seus comentários para a gente. Eu recebo e compartilho com os nossos convidados. Você pode encaminhar pelo WhatsApp 021 997018122, pelas redes sociais do Canal Saúde ou pelo 0800 701 8122. A ligação é gratuita. Para alguns, um sentimento de culpa acompanha cada ida à rua. Para outros, a urgência de pagar as contas e fugir da depressão fala mais alto. Muitas pessoas não respeitam, entendeu? Acho que aposta muito, não vai acontecer comigo, né? Acontece com o vizinho, mas não acontece com ele. Da abertura do comércio e tudo mais, até que tá dando para levar, entendeu? O negócio é que tem muita gente que não tá respeitando, né, cara? Tem muita gente sem máscara aí. O corona não foi embora definitivamente, só a gente tomar as precauções, os cuidados devidos que tudo vai dar certo. Eu tenho ficado em casa mesmo, mas eu saio muito para caso de necessidade. É supermercado, que isso não tem como, tem que ir mesmo, é farmácia, uma feira que eu desço e subo, mas vou com meu álcool gel, entendeu? Dentro da bolsa, não vacilo com nada. Eu sigo em casa com a minha família. Assim que começou tudo, eu comecei a trabalhar de home office para evitar transporte, ainda mais por eu estar encaixada no grupo de risco. Então toda a família, procurou tomar cuidado. E no dia que foi decretada a quarentena, eu estava me mudando para minha casa nova com o meu filho de 1 mês e meu namorado. Gostaria de saber se o uso da máscara, assim como eu estou usando, é válido. E outra coisa, se eu passeio muito no calçadão de máscara, mas dizem, que você pode pegar no ar. Eu queria saber se isso é verdade ou não. Eu fiquei 3 meses incomunicável, fiquei sem sair de casa, sem ir a lugar nenhum, só fazendo as coisas de casa, serviço de casa, né? Morando em Copacabana, eu não vinha passear na orla, que eu tinha medo ainda. Agora não. Agora no 6º mês eu comecei a vir a restaurante, aí na orla, mas tudo com cuidado. Eu fico pensando, o que é mais perigoso? É um ônibus ou caminhar na praia? Porque eu gosto de caminhar, mas nem isso eu tenho feito mesmo. A flexibilização, eu acho que para algumas pessoas tem sido quase que obrigatória. E no meu caso ela é obrigatória e culposa, porque eu sinto sempre que eu estou fazendo alguma coisa de errado, sempre que eu não deveria estar fazendo o que eu estou fazendo. E isso é muito difícil, porque a gente precisa seguir, a gente precisa trabalhar, a gente precisa estudar. Tem muita gente que está surtando, tem muita gente que está entrando em depressão. Então é importante a pessoa voltar à rotina dela para ela poder trabalhar, se despejar. E você tem que caminhar, você não pode ficar parado. A vida da gente se movimenta mediante o trabalho, que a gente precisa pagar aluguel, comprar comida e tudo mais, né? Trabalhar como chefe de cozinha. Aí tive que sair, agora eu tô indo pra rua vender tapioca, churros. Graças a Deus tá dando muito certo. Só tomar cuidado pra colocar máscara, álcool gel e nós temos que trabalhar, porque senão não dá, tem a família pra cuidar, né?
Olha, primeiro eu queria deixar claro aqui que a gente não expõe a nossa equipe a fazer entrevistas com pessoas que estão sem máscaras. O material foi produzido pelos próprios entrevistados, inclusive o áudio também está bem amador, porque a gente realmente buscou conhecer a realidade que está nas ruas, né, com esse material. E a gente tem aqui algumas perguntas sobre a utilização de máscara, né? Primeiro a Daisy, que aparece na reportagem, ela pergunta se ela está usando a máscara corretamente e se no calçadão pode pegar o coronavírus no ar, Gunar. Pode responder essa pergunta da Daisy? Pois pode sim. Já foi mostrado, e acho que a imprensa divulgou isso, né, que em momentos de atividade física, quando as pessoas estão correndo ou fazendo algum tipo de esporte, o vírus alcança uma distância até maior. Então, justamente nesse momento, a gente tem que ter cuidado com isso. A máscara ajuda, mas ela não resolve tudo. É importante também o distanciamento físico entre as pessoas. E nesse sentido, se a gente pensa que no calçadão, ou se você vai na praia, a possibilidade desse distanciamento é mais dificultado, a gente tem que prestar atenção, né? E é importante, isso é um risco. É importante a gente observar também esse dilema, né, em que as pessoas se sentem motivadas a pegar sol, irem à praia porque também relaxa e é bom para a saúde, e aí se vem diante desse tipo de panorama que realmente é grave, né? Você está no meio de uma ventilação muito próxima de outras pessoas, pode realmente agravar. E aí eu tenho aqui também uma pergunta da Camila Braga, via Instagram, a respeito das máscaras. Ela pergunta se ainda existe opção de multa para quem não usa máscara ou fica aglomerado. Cristóvão, como é que está isso regionalmente aí pelo Brasil? Olha o microfone. Isso é normal, viu, gente? A gente tem essa questão nos nossos programas atualmente, a gente tem que estar sempre lembrando todo mundo de liberar o áudio. Existe um decreto nacional, mas que causou muita polêmica e muita confusão, porque coloca a máscara como obrigatória, mas com algumas exceções de alguns lugares. Quem, na verdade, executa e fiscaliza o uso de máscara são os municípios. E, claro, a gente sabe que tem municípios com maior, digamos, capacidade dessa fiscalização e outros com menos, outros talvez mais relaxados. Mas em diversos municípios do Brasil se estabeleceu, sim, multa para quem não anda com máscara. Quer comentar, Nilton? Quero. Eu penso que a gente falou aí do dilema, né, de usar, não usar. A gente tem uma série de dilemas. Aliás, é uma cultura brasileira a gente individualizar muitas questões. Uma hora é a lei, outra hora é o financiamento, outra hora é o governo federal, outra hora é a população. É preciso pensar de novo nessa totalidade. Embora o município tenha maior responsabilidade e tenha maior proximidade com a população, era necessário ter ocorrido um maior alinhamento entre a gestão estadual e principalmente a gestão federal. Nós, da gestão federal, quando a gente diz que a máscara não é tão importante, que a questão não é grave, a gente está dando uma sinalização que vai gerar confusão. Se não era uma cultura nossa ainda usar máscara, não é cultura lavar as mãos toda hora, até porque em muitos lugares também a gente tem falta de água, falta de sabão. Se lembrarmos que 70% dos municípios brasileiros têm menos de 20 mil habitantes, 50% têm menos de 10 mil habitantes, a gente vai ver que uma responsabilidade muito grande está colocada para essa gestão solidária, o município, o estado e o governo federal. Então, é necessário, eu penso que a gente tem que olhar para trás o que ocorreu, até apontar alguns equívocos, mas é fundamentalmente necessário a gente alinhar para frente. Então, acho que ainda está em hora da gente sentar, ter um maior alinhamento entre os gestores, olha, não é um dilema a economia e a saúde, mas, lamentavelmente, foi colocado como dilema. Nós temos que superar isso. É necessário juntar a questão econômica, a questão sanitária, a questão educacional, a questão do lazer, da saúde mental das pessoas. Então, não é uma medida isolada. A flexibilização hoje, para mim, é uma oportunidade de nós discutirmos de novo tudo.
A máscara vai depender do indivíduo, vai depender da gestão municipal, vai depender da informação pela mídia e vai depender, em algum momento, de alguma regulação mesmo. Nós não vencemos o tabagismo só com conversa, só com educação popular, educação em saúde. Nós tivemos que fazer leis, muitas vezes, inclusive, enfrentar o próprio Congresso, que ia na direção contrária. Então, esse é um problema que vai precisar de todos. Naturalmente, dos profissionais de saúde e dos gestores como mediadores entre os governos, a maior autoridade governamental e a população. Então, acho que está colocado um desafio importante para a gente debater, e nessa mesa aqui, mas dar consequência também. A academia, para mim, tem um papel fundamental de trazer não só informações, evidências, mas de trazer também um debate mais plural, coisa que a gente está tendo dificuldade de fazer. Mudança de paradigmas, né? Cristóvão, já passo para você, deixa eu passar para a Gunnar, que também pediu para fazer um comentário. Pois é, eu acho que concordo, né, com essa análise do Neilton, mas eu diria o seguinte: da nossa parte, nós, profissionais de saúde, da saúde coletiva, sanitaristas, junto com as entidades da saúde coletiva e outras entidades de saúde, elaboramos um plano nacional de enfrentamento à Covid. Nesse plano estão colocadas as responsabilidades e recomendações que a gente faz para todos os níveis de governo, para gestores do SUS e para a sociedade em geral. São 70 recomendações. Esse plano foi entregue ao Ministério da Saúde no dia 24 de julho. A gente levou para audiência pública no Congresso Nacional no dia 4 de agosto. Ou seja, a nossa parte nós estamos fazendo. E o que nós mais chamamos a atenção nisso é a falta de uma coordenação nacional integrada a estados e municípios. Essa falta, como já foi colocado aqui, não só com uma comunicação clara para a população, ela está dando realmente muito problema e fazendo com que gestores municipais não se sintam totalmente apoiados e fiquem numa situação de vulnerabilidade, de fragilidade em relação ao que é. A gente coloca nesse plano que, para garantir as medidas corretas de saúde pública, a proteção aos trabalhadores, as medidas de auxílio emergencial tinham que chegar no momento certo para apoiar as pessoas poderem seguir o que está sendo proposto. E se isso não acontece, só, como falou o Neilton, medidas isoladas não vão resolver. Então, temos que trabalhar a saúde articulada aos outros setores. A assistência social, a educação, né, a economia. Se isso não for garantido, e a gente coloca de forma muito clara essa necessidade nesse plano, é dever do Estado realmente cuidar disso, apresentar para a sociedade isso. E a sociedade pode realmente, de fato, cumprir seu papel, não só cobrando o dever do Estado, mas também se solidarizando, principalmente, né, fundamentalmente com as populações mais vulnerabilizadas, que realmente têm dificuldade de seguir o que é necessário hoje. Muito importante essa sua fala, Gunnar, até para que quem está assistindo a gente conheça essas ações de organizações como a Abrasco, que muitas vezes não aparecem na grande mídia e que são movimentos extremamente importantes, né? Até para poder ter o controle social e o movimento realmente de representação social em defesa do SUS, mais do que nunca. Cristóvão? Não, é bem lembrado a Gunnar falar desse plano que foi construído coletivamente e representa hoje o consenso que se tem para o controle da pandemia na área de saúde, mas também as medidas que devem ser adotadas de apoio social, da assistência social. Claro, é uma doença nova, relativamente nova, não se conhecia algumas coisas lá em janeiro, fevereiro. À medida que a gente foi acumulando conhecimento, e que veio do mundo inteiro, isso é importante dizer também, a gente aprende muito com outras experiências de outros países, outros estados, e foi aprendendo. Isso se gerou alguns consensos. Por exemplo, a máscara, já desde o começo se falava que era importante. O isolamento social, a distância entre as pessoas. Isso foi criado esse consenso. As medidas hospitalares e fora dos hospitais também, na atenção primária, na vigilância de saúde, a testagem. Isso tudo foi criando um consenso que eu acho que está bem sintetizado nesse documento que a Abrasco encaminhou ao governo federal e aos demais entes da federação, estados e municípios.
Mas eu só queria aproveitar um exemplo que Neilton deu do combate ao tabagismo, que eu acho que é esse consenso. Quer dizer, uma minoria da população fuma, mas o número de pessoas que fumam diminui. Agora, experimenta acender um cigarro dentro de um restaurante hoje em dia. Você é repreendido pelo garçom. Se não for repreendido pelo garçom, o empresário vai dar uma bronca no garçom e no cliente. O cliente da mesa ao lado vai reclamar, né? A própria população cliente ao lado isso. reclama, o fiscal da prefeitura pode multar. Quer dizer, é isso também que a gente pode chamar de solidariedade, de um consenso social que ajudam a controlar esses momentos de crise sanitária que nós estamos vivendo. Quer dizer, os países que estão melhor controlando, como eu citei aí alguns do Oriente, mas também a Europa, alguns estados brasileiros que estão melhor controlando são esses países que adotaram uma medida integrada, única, solidária. Agora, o cidadão fala uma coisa, a empresa fala outra, os governos estaduais e nacional falam outra. As pessoas ficam muito confusas. Os artistas, os chamados influenciadores também são importantíssimos no momento desse, os políticos, né? Esse consenso que está bem sintetizado nesse documento, ele mostra o que a gente precisa. E a gente precisa criar esse... Não precisa ser todo mundo amigo e pertencer à mesma filiação partidária. Não é isso, não se trata disso. Mas, no momento de crise dessas, tem um mínimo de solidariedade, algumas vezes até imposta por multas. Até porque, no meio de uma pandemia, a opinião que vale mesmo é da ciência, né? Neilton. Olha o microfone. Eu sempre cito esse exemplo do tabagismo, porque eu acho que ele mostra para a gente o que a sociologia já ensina há muito tempo, né? Primeiro, você ganha a hegemonia no discurso. Depois, você vai conseguir colocar isso na norma, na lei, na Constituição. E só depois você vai fazer hegemonia na prática, né? A questão do tabagismo é um exemplo extremamente vitorioso, como outro, a gente pode citar muitos. Mas ainda existe uma cultura brasileira da individualização das causas e da individualidade das pessoas. Ou a gente pensa que é o coletivo ou é o individual. Esquece que é os dois juntos ao mesmo tempo. Ou a gente pensa que é a liberdade ou é a punição. A regulação e a liberdade, isso precisa caminhar juntos. E uma outra coisa que eu quero comentar é que hoje a gente, embora se orgulhe muito do que nós conquistamos com o SUS, nós reconhecemos grandes desafios que ainda temos, porque é um processo. Entendemos a construção do SUS como um processo. Mas aqueles que são adversários do SUS dizem que o SUS é muito bonito na prática, o plano é muito bonito, mas é muito bonito na teoria. O plano é muito legal, mas na prática ele não ocorre. Esquecendo que é um processo. Então, na mesma forma, eu penso que a contribuição, né, isso que a Gunnar falou, que o Cristóvão reforçou, de ter a academia se debruçado, feito um esforço, o Conselho Nacional de Saúde, outras, né, entidades, a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, vários outros organismos não governamentais se juntaram, fizeram uma proposta. Parte do governo, o governo federal também não tem contradições, os governos têm contradições entre eles. Então, eu entendo que está faltando esse debate, está faltando essa aproximação. Agora, há um clima nacional, antes da pandemia, que tem dificultado muito essa conversa das divergências. No SUS, a gente aprendeu isso há muito tempo. A gente discute, diverge, cada um tem sua opinião, o usuário, o trabalhador, o governo, mas estamos todos construindo o SUS. Então, eu penso que na pandemia precisaria ter algo assim também, né? O governo com algumas posições que não são, muitas vezes, uniformizadas entre o nível federal, estadual e o municipal, a sociedade que também está dividida, as famílias. Então, nós estamos... Essa é a realidade nossa, é com ela que nós temos que trabalhar. E daí eu penso a importância da gente retomar a aproximação das pessoas, fazer o debate, aumentar o afeto entre as pessoas, não isentar as autoridades de responsabilidades.
Eu não advogo só explicar as causas, eu advogo diante delas o que a gente pode fazer para minorar o sofrimento e as mortes que estão ocorrendo no Brasil. Muitas mortes no Brasil, nós não precisaríamos ter visto elas acontecer. Então, em vez da gente olhar só para trás agora, o que nós podemos fazer para frente? Governo federal, o que a gente precisa fazer? Esse é um debate que está se travando dentro do governo. Tem posições, às vezes, conflitantes entre a saúde e a economia. A gente precisa avançar nisso, né? Dentro da gestão, Então, eu penso, Yasmin, que esse é o desafio que está colocado para cada cidadão também. Eu vou fazer minha parte, mas eu tenho que entender a parte que, junto com o meu grupo, e os grupos são diferentes, de novo, é a equidade em saúde. Talvez nós estejamos vendo pela primeira vez um papel importantíssimo da mídia, mas em algum momento também a mídia traz muito mais a noção do exemplo ruim do que do exemplo bom. Nós temos experiências lindas, bonitas, de solidariedade pelo Brasil afora, em favelas, em comunidades pobres. Importante exibi-las, né? Importante exibi-las, né? E aí eu acho que tem uma fala na reportagem da Isabel que fala muito a respeito de tanto o que você colocou, Neilton, quanto o que a Gulnar colocou. Ela diz que a flexibilização para algumas pessoas é obrigatória e culposa. Aquela pessoa que realmente não teve o auxílio necessário, precisou retomar e se sente culpada na hora que sai de casa, porque sabe que o outro pode ser infectado por ela. Ela pode até não ter um problema, mas o outro. A gente precisa pensar também no outro, né? E aí tem uma questão que a Alice colocou na reportagem, que também se reproduz aqui numa das perguntas que a gente recebeu da audiência. A Alice pergunta na reportagem, né? O que é mais perigoso, ir à praia ou pegar um ônibus, Gulnar? E aí a gente tem uma outra pergunta da Alice Potiguara, via WhatsApp, e ela pergunta o que é mais perigoso, caminhar ou pegar ônibus. O ônibus acaba sendo obrigatório, quem precisa trabalhar não vai ter como escapar, né? Mas caminhar na praia, ir à praia ou não, acho que gera essa culpa aí, né? A princípio, né, se a gente está num ambiente aberto, a chance é menor. O ônibus é um ambiente fechado, onde não temos condição, muitas vezes, de saber o que a empresa está fazendo, se ela está seguindo as regras, e muitas das vezes não está. Ônibus lotados, a gente tem tido relato disso, né? Algumas pessoas têm, inclusive, denunciado isso. É muito grave. Dentro do ônibus circulam as pessoas e o vírus, né? Inclusive, o problema do ônibus, da condução, do transporte público, é que ele venha trazendo de outros lugares onde a circulação está maior para lugares onde você já teria uma condição de desaceleração da curva. Então, estar num ambiente fechado e no ônibus representa um risco altíssimo. Por isso que a gente chama novamente a atenção. Este plano tem que ser um plano articulado com todos os setores, transportes, economia, comércio, educação, fundamental trabalhar junto com a educação para entender o que pode ser feito, a saúde junto com a educação, a gente tem chamado a atenção disso. Então, assim, não pode se pensar que só a solidariedade vai resolver, ou a compreensão da população. Existe um papel fundamental do Estado. Esse papel é não só garantir as condições efetivas da saúde, da rede do SUS funcionando, financiamento correto e também as medidas de apoio social, é fundamental a comunicação com a população. A estratégia, uma campanha de comunicação, como o tabagismo fez, como a campanha da AIDS fez, e a gente ainda não viu isso em relação ao Covid-19. Isso é fundamental, com transparência de informação e deixando claro o que é necessário ser feito nesta etapa. Podemos sim, a gente pode sim melhorar o que seria o futuro da pandemia no Brasil, mas desde que a gente caia e realmente cobre o que o Estado precisa fazer e a sociedade com sua solidariedade. Eu tenho um finalzinho só de programa, menos de 2 minutos. Eu queria terminar com uma mensagem que a gente recebe aqui também da audiência, com um comentário breve de cada um de vocês. O Gabriel Cavalcante encaminhou para a gente pelo Twitter. A importância de um sistema de saúde público ficou demonstrada pela pandemia. Vocês acreditam que o SUS pode conseguir vitórias políticas a partir disso, Cristóvão? Olha o microfone. Outra vez. Não, a própria composição aqui desse debate, Neilton representando essa cara democrática, de avanços do SUS,
de uma gestão participativa, a Gulnar, representando uma entidade científica, né, mas não é só para produção de ciência, é para aplicação também e proposição, mostra isso. O SUS tem avançado muito e agora ganhou um consenso claro de que é preciso a gente sim reforçar o sistema de saúde, retomando os princípios que foram mencionados aqui, da equidade, da universalidade, da integração de ações, da regionalização e descentralização, mas, ao mesmo tempo, uma coordenação nacional. Todos esses princípios são importantíssimos e eu acho que está claro aqui o papel do SUS daqui por diante. O que precisa é coordenação e financiamento agora. Eu acho que esse apoio da população nós já temos. Gunnar, microfone. De novo, importante lembrar que o SUS é o maior sistema de saúde público no mundo. É o sistema universal que garante para todas e todos aqui, né, não só assistência, como a vigilância sanitária, a prevenção, cuidar de tudo, inclusive de situações que o setor privado precisa, como, por exemplo, se for necessário o transporte de um órgão para ser utilizado em alguém no hospital privado. Então, assim, quem faz isso é o SUS. Isso é feito através do SUS. O que é interessante a gente agora, como o Cristóvão falou, esse momento é um momento onde o SUS apareceu com sua fortaleza, mas com suas fragilidades. O que é importante é que a gente garanta que, sem ele, a gente não vai dar conta. Pelo contrário, a gente vai realmente andar para trás. Por que a gente não pode fortalecer? Por que a gente não pode aproveitar esse momento e dizer, olha, além de tudo que já fizemos, precisamos fazer mais. Precisamos cuidar das pessoas, precisamos enfrentar essa pandemia, mas precisamos garantir o que foi conquista que está na Constituição de 88. A gente não pode abrir mão deste maior sistema que mostrou a sua fortaleza nesse momento da maior crise sanitária do século. Neilton, eu encerro com você. Eu concordo com essa linha que a gente está discutindo. E a visibilidade que o SUS adquiriu, nós precisamos utilizar essa maior visibilidade, esse maior apoio da sociedade, da mídia, principalmente da mídia, né, da elite, para institucionalizar algumas questões. A questão do financiamento, nós precisamos, no Congresso Nacional, assegurar mais recursos para o SUS. Inclusive assegurando parte, ou todo, ou mais até, recursos que foi colocado pela pandemia, porque a pandemia vai continuar. Nós não temos ainda um momento definido que ela vai parar, né? E o SUS tem sido esse instrumento também de diálogo. O Conselho Nacional de Saúde, a mesa diretora, como eu disse, junto com a Abrasc e outros organismos sociais, têm discutido muito, mas individualmente o Conselho Nacional de Saúde tem tratado quase todos os dias de questões importantes, relevantes, e levado em algum momento para o Ministério da Saúde, tendo também o apoio da gestão. Em outros momentos são posições divergentes, mas nessa questão do financiamento, a gente já tem uma posição, né, do próprio ministro dizendo que precisamos assegurar o máximo de recursos para 2021 para dar conta dos diferentes desafios que virão. Agora, a sociedade como um todo, na minha avaliação, a gente está falando do Estado, o Estado ainda é um ser muito abstrato. E eu concordo que é responsabilidade maior do Estado nas situações como uma situação pandêmica. Agora, a população ainda não compreende o que é esse Estado. O Estado ainda ele é muito mais privatizado do que público. Então, essa é uma luta que só vamos mudar com muita participação da sociedade. O Conselho Nacional de Saúde, em alguns momentos, tem feito um papel que eu considero assim, fundamental, estratégico. Em outros momentos, só o trabalho dele é insuficiente, precisa de uma articulação maior. E aqui, nesse debate, a gente está vendo que as diferentes ideias, a conjugação de esforços, uma ideia colaborativa não significa todo mundo dizer a mesma coisa. Concordar com tudo, né, Neilton? Agora, eu acho fundamental...
Desculpa te interromper, é porque a gente realmente já chegou no final do programa, já temos o nosso tempo aqui. Eu vou ficar muito feliz o dia que eu ver que a imprensa realmente valoriza o SUS, acompanhando uma Conferência Nacional de Saúde que acontece a cada 4 anos e se discute realmente tudo que é fundamental para a construção dessas políticas. Eu quero agradecer muito a presença de vocês, acho que a gente respondeu muitas questões importantes para quem está assistindo a gente. Foi um prazer ter realmente essa composição tão representativa aí do que é o SUS e de como é que ele se faz. Muito obrigada, Neilton, Cristóvão e Gulnar. E obrigada a você que acompanhou o programa de hoje. Se quiser rever ou baixar ou ainda compartilhar esse programa, entra no site do Canal Saúde. Lá você encontra todos os nossos programas. Se puder, fique em casa. Usa máscara. Eu te encontro na próxima semana. Até lá.